Glória a Deus. Hoje nós temos convidados aí, nós temos a amiga da Duda, que é a Ana Júlia. Seja bem-vinda, viu, Ana Júlia? E nós temos ali a Alice. Seja bem-vinda, viu, Alice? Deus te abençoe. Aline, faz favor para mim. Glória a Deus. Bom, amém. Glória a Deus. Então, tudo bem com vocês? Pode se sentar aí por um instante. Então, mais uma vez, sejam bem-vindas aí as meninas, né? Ana Júlia e Alice. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindas e sempre que quiserem, estamos aí para receber vocês com muito carinho. Amém? Vocês se sentaram hoje muito mais atrás, tem essa fileira aqui, ninguém quis vir para cá hoje, né? Deixaram um lugar aqui. Acho que vocês deixaram esses lugares para os anjos, né? Ah, então tá certo. Bom, então vamos lá. Gente, antes da gente começar o que a gente tem feito aí, a nossa caminhada pela Bíblia, eu quero dizer para vocês que todo ano tem o nosso congresso estadual de adolescentes. Só que esse ano, em virtude da pandemia, não teve até então, pelo menos de forma presencial, por causa da pandemia. Sempre é ali um final de semana num sítio e nós estamos ali para adorar e exaltar o nome do Senhor. Contudo, porém, como não foi possível, esse ano o CONAD vai ter sim, só que vai ser transmitido através de uma live, que vai ser dia 17, ou seja, sábado que vem, às 19h31. Amém? Para você falar assim, não, eu perdi, 7h30 já perdi. Não, é 7h31. Amém? 19h31, sábado que vem. Então não perca. E quem estiver lá assistindo, participando, vai ficar sabendo lá a forma de poder ganhar uma inscrição para o CONAD do ano que vem. Amém? Então fique atento, participe aí conosco. Amém? Bom, então vamos lá. Seja bem-vindo, você que está aí nos assistindo em casa, Deus te abençoe. Eu ainda não peguei aqui para ver, mas vou ver quem está nos assistindo. E nós vamos aí para o Caminhando pela Bíblia. Amém? Quem consegue aí me dizer todos os livros que nós falamos até aqui? No 3, hein, gente? Devagar. Calma, um de cada vez. No 3, hein? 1, 2, 3. Vamos lá. Primeiro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E hoje nós vamos então para o 1º e para o 2º Samuel. Nós vamos estudar os dois juntos, amém? Bom, beleza, vamos lá. Bem rapidamente eu vou fazer aqui um resumo desde o Gênesis até esse momento aqui. Então a gente viu que Gênesis significa origem, início. Foi quando Deus criou os céus, a terra e todos os animais e também o homem. Aí dali em Gênesis, Deus separou Abraão através de uma família. Deus levantou e criou uma nação, criou um povo. E os descendentes de Abraão cresceram, ele teve Isaac, de Isaac ele teve Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. De Israel vem as 12 tribos de Israel. E durante algum tempo eles foram para onde? Para o Egito, porque a terra tinha uma fome enorme naquele momento. Então eles foram para o Egito, ficaram ali durante algum tempo, até que o faraó que conhecia José, ele vem a falecer. Quando ele morre, outro faraó vem que não conhecia José e acaba escravizando aquele povo. Aí nós entramos no livro de Êxodo, que quer dizer saída, ou seja, saída do Egito. E aí vem as 10 pragas, o povo sai então, o faraó libera o povo. E ali, durante algum tempo, eles caminham no deserto. E aí acontece o livro de Números, o livro de Levítico. E depois entramos no livro de Deuteronômio, ainda nesse momento aí do deserto. Chegamos no livro de Josué, que é o momento que eles estão entrando na terra prometida. Amém? E aí, quando eles entram na terra prometida, a gente entra no livro de Juízes. Ou seja, naquele tempo o povo não tinha um governante, o povo não tinha um rei. Eles eram governados por Deus. Eles eram governados por Deus. Deus dava orientação e eles eram governados. E aí nós chegamos no livro de 1º e 2º Samuel,
que vai contar um pouco da história dos reis de Israel. Bom, aqui a gente pode dizer também que seria, até então, há bastante tempo atrás, o livro de 1º e 2º Samuel eram conhecidos como, muito tempo mesmo, como 1º Reis, 2º Reis, e o livro que a gente conhece como 1º Reis seria o 3º Reis, e o 2º Reis que a gente conhece seria o 4º Reis. Então, foi dividido dessa forma, 1º e 2º Samuel. E aí eu vou perguntar para vocês que eu não sei, eu acho que você sabe, quem que é o autor de Samuel? Quem é o autor do livro de Samuel? Quem que é o autor do livro de Samuel? O Ian falou que é Davi. Quem acha que é Davi? Quem acha que é outra pessoa? Quem acha que é Samuel? Quem não acha nada? Ninguém levanta a mão também. Levantou, né? Bom, então Samuel, o livro de Samuel, a gente também não conhece o autor. E por que tem o nome de Samuel? Porque Samuel é a figura central. É a figura central do livro. Vocês estão entendendo minha letra linda e maravilhosa? Responda que sim. Quem falou que não? Quem foi que falou que não? Nós vamos conversar depois, viu? Então, Samuel significa, fala assim para a pessoa que está do seu lado, Samuel significa Deus ouve. Fala com ele assim, significa também pedido de Deus. Então, a história de Samuel é uma história muito linda, né? Nós vamos comentar um pouquinho aqui na pregação. Então, ele é a figura central, ele é conhecido como o último juiz. Ele é o último juiz e também sacerdote. A partir dele veio o início da monarquia. Fala assim para a pessoa que está do seu lado. A partir de Samuel... Não, mas fala todo mundo junto, gente. Me ajuda aí, vamos lá. A partir de Samuel, começou a monarquia em Israel. Bacana? Então começou, ele foi o último juiz e o primeiro rei foi, faça de conta que ninguém sabe. Me responde aí, gente, vocês que são lindos, maravilhosos e inteligentes. Qual que é o primeiro rei de Israel? Qual, gente? Isso, palmas para vocês. Nossa, que palmas michurucas, hein? Então, o primeiro rei, Saul. E o livro de 1º Samuel, ele vai contar um pouco da história de Saul, mas lá também vai comentar a história do rei de Israel, o primeiro rei, mas vai contar também a história do rei escolhido por Deus, que é Davi. Não ficou aqui não, deu um errinho aqui e aí tá bom, mas é Davi. Então diga para a pessoa que está do seu lado, o rei escolhido por Deus foi Davi. Então, beleza. Depois, Saul morre, vem Davi, que é ungido por Deus desde pequeno, ainda no reinado de Saul. Ainda no livro lá, no 2º Samuel, acontece guerras que ele ganha, expande o reino em Israel, até que chega um momento do livro, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem o pecado de Davi, né? Ele, para ficar com uma mulher chamada Batseba, ele acaba enviando o marido dela à frente da guerra, manda Urias, e ali ele morre. Então ele peca e vem um erro vem a consequência sobre a vida dele, sobre os moradores lá de Israel. E ele também cometeu alguns outros erros, né? Não corrigindo seu filho, Amon. Ele também aconteceu um erro dele ali, quando ele mandou contar o povo. É como se ele desconfiasse de Deus, ele mandou contar o povo, e ali também, mais uma vez, veio a consequência sobre o povo, mas diante de tudo isso, ele se arrependeu e consertou as coisas, né? Digamos assim. E até hoje, lá em Israel, se eles perguntam quem é o maior rei que eles tiveram, eles vão sempre falar Davi. E o livro de 1º Samuel, 1º e 2º Samuel, Jesus é apresentado como Jesus é o nosso rei. Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus é o nosso rei. Não podia bem ter feito assim, rei, Jesus é o nosso rei. Mas eu acho que vocês estão sentindo o calor aí, não é? Está sentindo calor aí, gente? Daqui a pouco vai vir uma chuvinha aí, amém? Para dar aquela refrescada, ok? Eu preciso aqui, cadê o pessoal que estava com eles? Sumiram, gente. Cadê o pessoal? Aline? Então, pegue aí a sua Bíblia
e vamos abrir no livro de 1 Samuel. Primeiro Samuel. Pode deixar aqui, Mateus, por favor. Por causa do vento, né? Amém. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Pode ficar sentado mesmo? 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Deixa eu ver quem está na live aqui. Capítulo 12, versículo 23. Glória a Deus. Bom, quem está na live aqui, beleza, bacana. Tem uma multidão de pessoas aqui na live. É uma pessoa, a Alessandra. Deus abençoe, Alessandra. Glória a Deus. Todos acharam? 1 Samuel 12, capítulo 12, versículo 23? Quem achou, diga amém. Então vamos lá, vamos ler. Diz assim: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direto. Amém? Bom, eu peguei esse texto para a gente ver algumas lições que a gente aprende no livro de Samuel. E essa daqui é uma das primeiras dela, que Samuel está dizendo aqui: longe de mim que eu peque deixando de orar por vós. Ou seja, uma das primeiras lições que nós vamos aprender aqui com Samuel é a oração. Diga para a pessoa que está do seu lado: oração. Oração. Bom, oração nada mais é do que conversar com Deus. E a gente vê que isso era uma das características marcantes na vida de Samuel. Ele orava em todo momento. Tanto é que se você pegar o livro de Samuel, lá no capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 1, você vai ver, vai contar a história do nascimento de Samuel, e ele é gerado através da oração da sua mãe. A mãe dele não poderia ter filhos, a mãe dele era estéril, e ele então nasce a partir do momento do pedido de oração a Deus. A mãe dele faz ali, a mãe dele chamava-se Ana, vai diante do templo e ora ao Senhor, e Deus concede a ela um filho, e ela fala assim, ela diz assim: se o Senhor me der um filho, eu entregarei ao Senhor, e a cabeça dele, ou seja, os cabelos deles nunca será cortado. Você lembra de algum personagem que a gente já estudou aqui, que ele não tinha, que o cabelo dele também não foi cortado? Sansão, justamente. Sansão, e aí a característica desse pessoal da Bíblia ali, que era dedicado ao Senhor, e que não tinha o cabelo cortado, não podia beber bebida forte, eles eram conhecidos como nazireus. Então vamos lá, então ele nasceu do momento, no fruto de oração. Você está com sua Bíblia aberta aí? Cadê? Volta lá em Samuel. Samuel capítulo 1. Achou? Quem achou, diga amém. Um 11. Aqui, a mãe dele, Ana, dizendo: e faço um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que ela, perseverando em orar ao Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli achou que ela estava embriagada. Eli disse: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher tribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado minha alma perante o Senhor. Até aí.
aqui ela estava no templo orando e pedindo a Deus. E Deus ouviu a sua voz e deu a ela o seu filho chamado Samuel. Tanto é que Samuel significa o quê que nós falamos? Samuel significa o quê? Deus ouve. Diga para a pessoa que está do seu lado. Samuel significa Deus ouve. Agora pergunta para ele ou para ela: você me ouviu? O que ela respondeu? Ouviu? Ah, então tá bom. Bom, e aí vai acontecendo que Samuel então cresce ali na presença de Deus e ele nasce justamente no momento que a coisa não está legal ali em Israel. Os sacerdotes que estavam ali não estavam fazendo nada corretamente e o povo estava se desviando do caminho de Deus. E chega num determinado momento, lá em 1 Samuel 7, Samuel chama o povo ao arrependimento. Então abra sua Bíblia em 1 Samuel 7. Aliás, vou até te pedir, não fecha a Bíblia não. Deixa aí que nós vamos percorrer por outros textos, amém? Tá bacana aí, gente, ou tá muito rápido? Tá muito rápido? Não? Tá bacana? Tá dando para entender? Então tá bom. 1 Samuel 7, capítulo 3, 1 Samuel 7, versículo 3. Ó Samuel dizendo aqui para o povo, posso ler? Diz assim, gente, a versão às vezes pode estar um pouquinho diferente, mas o contexto é o mesmo aí, ó. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converteres ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram em Mispá, e tiraram água, a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram assim, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Então aqui, ele chama o povo ao arrependimento. O povo, naquele momento, Deus era o Deus daquele povo. Só que chegou determinado momento que eles começaram a crer em outros deuses de outras culturas e começaram ali esculpir as culturas com cara de outros deuses, que são essas palavras que dizem aí, balaíns, astarotes, né? São esculturas ali que eles fizeram para adorar. E Deus, através de Samuel, falou, se arrependam e voltem para o caminho do Senhor. Então o povo foi chamado à oração, arrependimento. Mais uma vez a gente vê a oração de arrependimento. E por causa dessa oração, veio também a vitória. Então diga para a pessoa que está do seu lado, oração também traz vitória. Então oração também traz vitória. E a gente vê que durante esse momento, o povo estava sendo afligido pelos filisteus. Os filisteus estavam atacando, e a partir desse momento que eles oram, se a gente continuar lendo o texto aí, no capítulo 7, a gente vai ver que a partir desse momento, eles também venceram os filisteus. Então a primeira lição, orar. Diga para a pessoa que está do seu lado, primeira lição, orar. Segunda lição aqui, a gente vê que Deus, ele tinha um propósito, como ele tem um propósito para todos nós, ele tinha um propósito para Samuel. Então diga para a pessoa que está do seu lado, Deus, vocês estão aí? Vamos lá, Deus, diga sempre para a pessoa que está do seu lado, Deus tem um propósito para a minha e para a sua vida. E assim ele tinha um propósito para Samuel. E Samuel responde ao chamado de Deus. Enquanto criança, ele ouviu, enquanto estava deitado, uma voz chamar Samuel, Samuel. E isso aconteceu 3 vezes. E ele, em todas as vezes, ele correu até Eli, que era o sacerdote naquela época, e ele falou, olha, quando essa voz te chamar de novo, você vai falar assim, fala que o teu servo ouve. E ali Deus falou com ele. Ele ouviu o seu chamado, e Deus falou com ele naquele momento, e ele cumpriu o chamado de Deus. E aí eu gostaria que você abrisse em 1 Samuel capítulo 2.
1 Samuel capítulo 2, versículo 35. Aí o que diz, ó? E eu levantarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e minha alma, e lhe edificarei uma casa firme, e andará diante do meu ungido. Então aqui é Deus, o chamado de Deus para Samuel, e ele vai se cumprir aí. Viram a página ou não, né? 1 Samuel 3, capítulo 10. E diz assim: então veio o Senhor, e ali esteve, chamou como das outras vezes. Deus chamando Samuel, né? Chamou: Samuel, Samuel. E aí Samuel responde: fala, porque o teu servo ouve. E ali Deus fala com ele o que aconteceria. Então nós vimos aí a primeira lição, que é a oração. A segunda lição, diga para a pessoa que está do seu lado, segunda lição é responder ao chamado de Deus. E aí nós vamos para a terceira e última lição. E aí eu gostaria que você abrisse aí em 1 Samuel capítulo 16. Nós vamos dar um pulo maior agora. 1 Samuel capítulo 16. Capítulo 16, versículo 7. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vocês estão com sede? Ah, não? Hoje vai ter uma água geladinha aqui, a gente vai oferecer para você. Será que alguém pode vir aqui servir as pessoas? Eu preciso de 2 pessoas para servir. Tem que ter cuidado, hein? Sirva as pessoas ali. Está quente, né? Passa um aqui, ó. Deixa eu pegar. Passa um para cá. Isso. Sirva lá. Devagar, hein? Sirva aí todo mundo. Oh, deixa um aqui para mim, né? Pode ir, Bela, pode ir. Depois do que sobrar, eu pego. Acabei esquecendo, né? Põe lá para ele, lá, ó. Tem um povo que está lá fora, lá, ó. Estão de porteiro lá. Obrigado, Bebela. Ah, e tem um para Bebela aqui, ó. Pega lá com o Ian, Bebela. Gente, não tem nada melhor do que água, né? Tem algo melhor do que água? Tem chocolate. Tem refrigerante. Ah, para com isso. A água mata mesmo a sede. Bom, bacana, obrigado Isabela, obrigado Ian. Pode? Claro que você pode beber. Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. E diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor Deus olha para o coração. Gente, o que acontece? Chega um determinado momento da história, Samuel torna-se um sacerdote. O povo que era conduzido ali pelo sacerdote, o povo decide escolher para si um rei, que eles queriam igual às outras nações. Samuel foi consultar a Deus e acabou que o povo escolhe um rei, e esse rei é Saul. Só que não era o que Deus queria. Quem já ouviu aquele ditado que a voz do povo é a voz de Deus? Quem já ouviu esse ditado? Você já ouviu, né? Talvez ele tenha partido aqui do texto que disse que o povo queria um rei.
não era realmente a vontade de Deus para aquele povo ter um rei. Aí nós vamos aqui em 1 Samuel. Primeiro Samuel, a partir do versículo do capítulo 8. O povo pede um rei e Deus concede. Está no capítulo 8, eu não vou ler ele todo não, mas aqui não é que a voz de Deus é a voz do povo não. O povo queria um rei e Deus acaba concedendo, Deus permite isso, mas não era a vontade de Deus. E aí o rei escolhido é Saul. O rei escolhido era Saul. Só que acontece que o tempo vai passando, Saul começa a pisar muito na bola, a vacilar, já não estava mais agradando a Deus, fazendo muita coisa errada, e Deus tinha falado que ele não seria mais rei. E aí Deus fala para Samuel para ele ir e ungir um outro rei. E aí ele vai até a casa de Jessé, que tinha 7 filhos. E ali vai passando aqueles moços bonitos, fortes, tal, tudo mais. Samuel pensou que seria um deles. E aí Deus diz para eles assim, depois de passar todos os filhos, Deus disse esse texto que nós lemos aí, que Deus não olha como o homem vê, ele olha o que está no coração. Aí Samuel pergunta assim, acabaram-se os seus filhos? Tem mais algum? Aí Jessé diz assim, tem o menor, Davi, que está no pasto, cuidando das ovelhas, e mandam chamá-lo. E aí, quando eles chamam, nós entramos aqui no texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 10. Você não fechou sua Bíblia não, fechou? Capítulo 17, versículo 10. É isso mesmo? Perdão, não é o 10 não. Deixa eu voltar aqui. Tudo bem, gente, com vocês? Vocês ainda estão aí? É 16, 10. Vamos lá. Capítulo 16, eu falei 17, né? Então, 1 Samuel 16, continua aí com ele aberto, versículo 10. Diz assim, assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes? Ou seja, Jessé está falando, poxa, mas nenhum desses. Disse Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor, que o pai de Davi disse, né? Ele apacenta as ovelhas, ou seja, cuida das ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não assentaremos em volta da mesa até que ele venha aqui. Então mandou buscar ele e trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse-lhe o Senhor, levanta e unge, porque este é mesmo ele. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá, que é uma cidade. Bom, olha só que bacana que a gente vê aqui. Deus vê além das aparências. Diga para a pessoa que está do seu lado, a quase 2 quilômetros de distância aí de você. Diz assim, Deus não vê as aparências. Ele vê além das aparências. Olha só que bacana, gente. Você já participou de algum campeonato na escola? Sim ou não? Quem já participou de algum campeonato na escola? De quê? Fala aí para mim. Gincana? Futebol? Alguém já participou de campeonato de futebol? Vôlei? Peteca? Bolinha de gude? Queimada? Queimada já, né? Beisebol? Basquete? Beisebol? Basquete? Ah, basquete. Bacana aí, ó. Tá vendo? Nós temos uma moça que joga basquete aí no nosso meio. Basquete, e por aí vai. Gente, quando você vai jogar a primeira vez com um time
e digamos que a sua turma está ali preparada para jogar. Vocês treinaram, seja o esporte que for. Vamos pegar como exemplo o caso aqui da Alice. Alice é basquete, né, Alice? Aí imagina, a Alice ali com a sua turma treinou. Só que quando ela sabe que ela vai jogar contra um time, só que de repente o time dela está lá na quadra e na hora que o outro time está chegando, a turma toda olha e vê aquele tanto de gente tudo alto. Digamos que eram os alunos repetentes, que são mais altos. O que você pensa, gente? Você fala assim, ixi, e agora? É porque a gente olha a aparência. A gente olha a aparência. Claro que são mais altos, pode até ser que ele ganhe. Pode ser, mas não quer dizer que ali está decretada a derrota. E aqui a gente vê que Deus escolhe quem? O menor. E não quer dizer, que eu dei o exemplo aqui do basquete, não quer dizer que por eles serem talvez mais altos, não quer dizer que eles vão ganhar o jogo. Eles podem ter uma certa vantagem, mas eles não quer dizer que eles vão ganhar o jogo. Ganha quem estiver mais preparado. Quem dominar o jogo ali, né? Bom, e aqui a gente vê que Deus ele escolhe o menor entre os irmãos. Então quer dizer uma coisa para você, não se preocupe com relação às suas características, porque talvez você ache que existe alguém melhor do que você. Deus olha para todos nós e Ele vê algo em nós, Ele vê algo em nós, tanto é que você nasceu porque Deus permitiu que você nascesse. Você já é vencedor desde o ventre da sua mãe. Então diga para a pessoa que está do seu lado, né? Você é um vencedor ou você é uma vencedora. Diga para ele ou para ela aí. Não, mas fala com cara de vencedor, né, gente? Você é vencedor, você é vencedora. Bom, olha só que bacana, gente. Eu dei o exemplo aqui do time de basquete. Mas a gente vê mais à frente que quem que Davi derruba, gente? Davi faz o quê? Derruba quem? Golias, que era um gigante. Gente, o menor derrubou o grandão. Enquanto ninguém queria desafiar Golias, que estava lá zoando de todo mundo, que estava desprezando Deus, Davi chega e fala assim, quem que é esse cara aí que está falando mal de Israel, que está falando mal do povo? Deixa ele comigo. Ele foi não porque ele confiava na sua força, mas ele confiava na força de Deus. E ele foi e fez o quê? Derrubou o gigante com apenas uma pedrada na testa. Eu até digo que foi mais com a pedrada. Você está lembrando, né? Lembrou daquele dia que eu falei que foi uma pedrada com fé, foi uma fedrada, né? Então, mas aqui foi mais do que uma pedrada, pode-se dizer que foi um peteleco de Deus, né? E aí ele venceu, o menor venceu o gigante. Gente, Deus, ele olha o interior, ele olha aquilo que está no coração do homem. Davi, ele errou, mas sempre ele se arrependeu verdadeiramente. Tanto é que Davi é conhecido como homem segundo o coração de... Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. E ele escreveu salmos maravilhosos, assim como o Salmo 23, Salmo 51. Maravilhoso, né? E a gente vê aqui que Deus, quando ele fala para Samuel, para ir até Davi, aqui no capítulo 13, versículo 14, ele diz assim, porém, agora não subsistirá o teu reino, falando com relação ao reino de Saul. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deus falando para Samuel, Saul não vai ser mais rei, eu já preparei um rei que será segundo o coração de Deus. O que é uma pessoa segundo o coração de Deus? Eu vou dar um pequeno exemplo aqui para vocês. Alguém segundo o coração de Deus, alguém que se importa com algo além, um propósito maior que ele. Eu sei que é um exemplo que talvez é bem pequeno com relação à grandeza disso. Mas quando eu disse aqui, tem água aqui, alguém pode servir? Teve gente que prontamente se levantou para servir os outros. Ele agiu em causa própria? Não. Ele agiu em favor dos outros. Samuel,
quando foi colocado ali para ele que ele escolheria, que ele ia até o homem segundo o coração de Deus, ele se atentou para a aparência e Deus mostrou para ele que não era aparência, mas aquilo que estava no coração do homem. E que a gente possa aprender com essas lições. A oração é muito importante, porque com a oração a gente viu que tem resposta. Existe um chamado de Deus, um propósito para todos nós, que você possa cumprir e dizer: Deus, eis aqui o teu servo. E que você seja assim como Davi, seja alguém segundo o coração de Deus. Amém? Coloque sobre seus pés, vamos orar. E terminar o nosso culto. Amém? Deus abençoe a Alessandra. Rose Mangabeira está assistindo, só que seu filho já tocou, viu, Rose? Amém. Feche seus olhos. Pai bendito e Deus soberano, obrigado por tudo que aprendemos aqui hoje. Ó Deus, que nós possamos a cada dia aprender e viver assim como Samuel, que foi alguém que ouvia, alguém que orava, alguém que respondeu ao chamado do Senhor para a vida dele, alguém a qual o Senhor tinha um propósito e ele se cumpriu. Que assim sejamos nós, meu Pai. Deus, muito obrigado, ó Deus, por ouvir essa palavra, ó Deus, e que nós sejamos alguém segundo o coração do Senhor. Deus, toma a vida aqui de cada adolescente em tuas mãos, leve em paz e guarde, dê um restante de sábado abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos para a bênção apostólica? Que o amor de Deus Pai, assim seja, que a graça bendita de Jesus Cristo, assim seja, que a doce comunhão do Espírito Santo, assim seja. não seja só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém? Deus abençoe e de paz. E eu quero dizer para vocês, a gente não vai comemorar porque a gente não é mais criança, né? Dia 12, dia das crianças, mas que nós sejamos como crianças para entrar no reino de Deus. Amém? Deus te abençoe e até a próxima. Amém? Você continua sendo criança?